Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Nós já estamos no período noturno de um dia importante para a cidade de Santos. Afinal de contas, hoje é aniversário de Santos e uma data tão bonita como essa, ela merece ser, sim, resgatada, né? Lembrada, porque muitos dos santistas veem, pelo menos é o que eu percebo, que uma data como essa é apenas um feriado. Mas nós não podemos esquecer da importância da cidade de Santos no cenário nacional. Eu vou conversar com o Sérgio Williams, ele vai falar um pouco mais também dessa importância. Sérgio Williams, que é historiador, jornalista, e ele preside o Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Santos. Eu sei, amigos, mas é bom lembrar também nesta data da importância do Porto de Santos para a cidade de Santos, e que muitas vezes a gente não vê esse entrosamento acontecer, deveria acontecer. E isso cabe dos nossos representantes ou do nosso representante do Poder Executivo, ou seja, o prefeito da cidade. Uma cobrança de uma forma respeitosa por parte da Câmara para que isso aconteça. Mudou-se, agora não é mais Codesp, é Port Authority, mas o espaço onde está situado o maior porto da América Latina continua sendo na cidade de Santos. Não podemos esquecer da importância do Santos Futebol Clube na imagem da nossa cidade de Santos. E eu espero que o novo presidente, que foi eleito agora em dezembro, Andrés Rueda, possa sim, junto com o atual prefeito, Rogério Santos, também sentar à mesa e como essas duas marcas reconhecidas internacionalmente podem se fundir para que nós possamos captar turistas e mostrar a grandeza da cidade, de fato, com a qualificação profissional ao trabalhador do Porto de Santos, nas várias categorias, algumas esquecidas, né? A retomada do CENEP, que é o Centro de Excelência Portuária, a importância, né, de uma cidade histórica e da preservação dos seus monumentos. E aí eu destaco o meu amigo Leonardo Branco, né? Ele que é um restaurador de marca maior, competentíssimo. Se eu fosse prefeito, ele já estava trabalhando na minha administração para poder restaurar, né, os monumentos que fazem parte da história da nossa cidade, da nossa região metropolitana, né? Falar da importância de Santos, né, como a cidade polo da Baixada Santista e a mais próxima, eu diria, da principal capital do Brasil, que é São Paulo. Ou seja, toda essa grandeza, ela é importante, ela é visível, ela existe, mas ela tem que ser compartilhada com os santistas, né? Aqueles que moram aqui. Quantas vezes eu ouvi que as pessoas vêm com uma única alternativa a rodovia Imigrantes, o sistema Anchieta Imigrantes, para poder ir a São Paulo e tentar conseguir um espaço, um trabalho. E aqui, nós não temos potencialidade? Temos sim, e isso precisa estar, pelo menos na mão, né, dos santistas, de uma boa parte. Temos o maior centro universitário da região, por exemplo. Por que essa demanda não tem que sair já capacitada e tentar, né, conseguir o maior espaço na nossa região com relação ao trabalho? Polo petroquímico, Porto de Santos, turismo, olha só, tudo isso só fortalece a nossa região, onde Santos está inserida. Parabéns, Santos, pela sua grandeza. E eu espero que a vaidade não atrapalhe o crescimento, né, pujante da nossa cidade, que merece uma atenção especial dos nossos governantes, tá? Ah, não se esqueça que eu estou com você. Na abertura de hoje, eu já vou chamar o meu amigo Sérgio Williams. Sérgio, eu quero que você explique com as suas palavras, né, a importância de Santos no cenário nacional. Meu amigo Sérgio Williams, é com você, Sérgio, boa noite. Pois é, Douglas, Santos tem uma importância extraordinária na história do Brasil. Santos aí como integrante desse núcleo inicial da colonização brasileira, na capitania de São Vicente, acabou se desenvolvendo mais que a própria cabeça da capitania por conta das suas condições geográficas, né? Era um território com um solo mais fértil, tinha mais riachos para irrigação da primeira economia, da primeira fonte econômica portuguesa no Brasil,
que era o cultivo da cana-de-açúcar. Tanto é que o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil foi aqui na região onde hoje é Santos, na área continental, no Sítio das Neves. Depois tivemos outros engenhos aqui no atual centro histórico, e temos um que existe até hoje, que é o Engenho dos Erasmos, né, que está ali no sopé da Caneleira. Então Santos se desenvolveu com seu porto, né, que era na Ponta da Praia. Brás Cubas trouxe esse porto para a região do atual centro histórico. Depois fundou uma Santa Casa, o primeiro hospital das Américas, e estabeleceu assim uma vila entre 1545 e 1546, que teve um desenvolvimento muito substancial na história do Brasil, como um núcleo de colonização forte, né? Depois, com o passar dos séculos, Santos foi perdendo um pouco da sua importância, assim como toda a província aqui de São Paulo, da região sudeste do Brasil, até porque no Nordeste era muito mais vantajoso para a coroa manter as suas atividades de plantio e de exploração no Nordeste brasileiro, que era mais próximo da Europa. Mas isso começa a se retomar aí no século XVIII, com a descoberta aí das Minas Gerais, e aí Santos começa também a retomar a sua importância, que se estabelece definitivamente no século XIX, principalmente em função do café, né? Iniciando com o café, o porto ganha bastante importância em relação à questão da exportação de café, e depois com as atividades industriais, já no final, já quase na segunda metade do século XIX, e as atividades industriais se estabeleceram na região sudeste por conta dessa força de imigrantes que aqui já estavam, e isso foi preponderante para que Santos, como um porto importante, ganhasse a dimensão de importância dentro do Brasil. Até porque, Douglas, as pessoas não viajavam, não existia aviação no século XIX e nem no começo do século XX. Então, as viagens que aconteciam da Europa, da América do Norte para cá, aconteciam de navio. Então, por isso que Santos, porta aberta, né, a porta principal de entrada para o país, principalmente uma região agroindustrial como São Paulo, foi fundamental para que a cidade tivesse essa evolução. A força do café, a força da imigração, a força da indústria, tudo isso fez com que Santos ganhasse a importância e se tornasse pioneira em várias coisas, em vários segmentos da sociedade. Santos viu primeiro a aviação nacional, tem em Santos um capítulo especial. Na questão do esporte, o remo nasceu aqui, o surf nasceu aqui. Na questão, inclusive, da tatuagem, a tatuagem nasceu em Santos. E muitas outras peculiaridades, o cinema, o rádio, todas essas tecnologias, quando iam surgindo, Santos era uma das primeiras, se não a primeira cidade do Brasil a experimentar toda essa tecnologia, toda essa modernidade, uma cidade que realmente é vanguardista. Então nós temos muito a comemorar. Santos é uma cidade que ainda ocupa um papel e uma posição de destaque no cenário nacional, uma cidade que gerou muitos nomes para a história do Brasil, isso desde os idos coloniais. E aí nós estamos falando também de Bartolomeu de Gusmão, Alexandre de Gusmão, José Bonifácio de Andrade Silva, que é o grande patrono da independência do Brasil, mas tantos outros homens e mulheres que fizeram a diferença na história do Brasil. Então Santos tem no seu DNA, né, toda essa carga histórica, toda essa carga de importância para o desenvolvimento do Brasil enquanto nação, em todos os momentos, desde a época do açúcar, da época do ouro, da época do fumo, da época do café, da época do petróleo, né? Então nós temos aí um papel importante e que nós temos que sempre celebrar e comemorar o papel de Santos na história do Brasil. Muito bem, meu amigo Sérgio, eu concordo plenamente com a sua análise até elaborada, histórica, da importância da cidade de Santos nessa data, né, onde nós comemoramos o dia 26 de janeiro. Agora, Sérgio, uma outra pergunta, o que os santistas têm a comemorar? Então, Douglas, é isso mesmo, a gente tem que comemorar o fato de Santos ser uma cidade que sempre esteve à frente, sempre foi vanguardista, inclusive uma cidade que sempre esteve à frente das lutas, né? Desde da luta abolicionista, da luta republicana, da luta pelos direitos do trabalho, da luta pelos direitos políticos. Santos teve as suas condições
políticas cassadas em alguns momentos da história, nos anos 30, quando Getúlio Vargas ascendeu ao poder, depois nos anos 60, quando teve a intervenção militar de 64. Ou seja, Santos passou por muitos momentos difíceis, mas sempre foi aguerrida, uma cidade que lutava, que defendia os ideais de justiça. E até hoje nós temos aí uma cidade que tem voz, que tem realmente uma posição importante de luta, dando exemplos, né? Na questão agora nós temos aí a questão da pandemia, Santos também teve que dar os seus exemplos aí, fechando as praias, enfim. Passamos por muitas coisas e temos a comemorar também as nossas vitórias, conquistas, né? Se você tem uma ideia que na segunda metade do século XIX, por exemplo, Santos estava condenada praticamente por conta das epidemias de febre amarela, varíola, coqueluche, tétano. Era uma cidade insalubre em todos os pontos de vista, a ponto de apelidarem como o Porto da Morte, né? Não fosse o projeto depois de saneamento básico liderado por Saturnino de Brito, né, que devolveu a Santos a condição de habitabilidade e tornou Santos uma cidade de ponta já no século XX, na década de 20, Santos era uma das cidades mais importantes e pujantes do Brasil. Mas isso só aconteceu em função dessa reconquista, dessa luta encampada pelo projeto de saneamento básico, que nos deu os canais, né, que é um símbolo da cidade, assim como as muretas, assim como tantos outros símbolos, né? Então Santos sempre teve essa veia, né, essa veia de pioneiro, de vanguarda, etc. e tal. E no esporte também, por que não falar, né, de todas as nossas conquistas? Santos, a cidade mais esportiva do Brasil, título esse que conquistou em 56. Santos, uma cidade que vencia os Jogos Abertos do Interior, é a cidade com o maior número de conquista nos Jogos Abertos do Interior, vencedor em várias categorias, no atletismo, nos esportes náuticos, e por que não falar também do futebol, né? Com o nosso time, o Santos Futebol Clube, o principal time da casa, junto com a Portuguesa Santista, o Jabaquara e tantas outras equipes, mas o Santos, que levou o nome da cidade para o mundo, com Pelé, a turma dos anos 60, anos 70, e depois agora numa versão repaginada, né? Primeiro com o Diego Robinho, depois com o Neymar, e agora essa molecada que pode levar Santos novamente a um patamar no futebol de alta grandeza. Então, nós só temos a agradecer. Santos é uma cidade que tem que realmente comemorar esses 475 anos, porque eles foram muito bem vividos. E nós temos ainda muitos anos pela frente para comemorar e para alcançar outras conquistas. É essa a pegada que nós temos que ter, nós que somos santistas aqui, orgulhosos da nossa terra, temos que ter sempre isso em frente, isso na visão de ser uma cidade sempre na liderança do nosso país. Ô, meu amigo Sérgio, obrigado pela sua participação. Não, Douglas, eu que agradeço aí a oportunidade, você sempre um colega bastante gentil com o nosso trabalho, a gente tem um trabalho aí para a difusão e a perpetração da história da nossa cidade, você que já abriu espaço aí para a gente poder divulgar o lançamento dos nossos livros, dos nossos projetos de difusão, sejam eles em papel, sejam eles na internet. É sempre muito bom falar da cidade, é sempre muito bom utilizar canais de comunicação, como que você normalmente conduz com muita maestria. Você é um amigo, mas principalmente uma pessoa sensível à história da cidade. E eu tenho certeza que muitos dos seus telespectadores vão estar vendo essa mensagem e incorporando, né? É sempre bom compartilhar o nosso conhecimento, até porque com conhecimento que a gente consegue tocar em frente. Um grande abraço, muito obrigado. Nós conversamos com ele, Sérgio Williams, ele que é jornalista, historiador e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, falando um pouco mais da cidade de Santos. Bom, este é o Hora Geral. Agora vamos conhecer a previsão do tempo para amanhã com meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, é com você, boa noite. Alô, amigos. Olá, Hora Geral. Douglas. Olá, gente, boa noite. Tempo ainda favorável a chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde. Elas vão diminuindo, não acontecem de forma generalizada, acontecem bem isoladamente, são aquelas pancadas formadas pelas nuvens cúmulo-nimbus que, com a evaporação e a umidade do decorrer do dia,
a temperatura sobe, fica bem abafado e aí elas acontecem num lugar, não acontecem em outro. São chuvas e trovoadas próprias do verão. O tempo vai ficando na sua característica do verão e vão aumentando os períodos em que o sol aparece e deixa uma situação bem melhor do que a vivida na semana passada. Mas um fim de semana de sol promete ser o próximo. A gente vai atualizando, mas tudo indica que será um final de semana de bastante aproveitamento em todo o litoral. Portanto, ainda nuvens, aquecimento, calor e à tarde, chuvas e trovoadas isoladas pelo litoral. Isso é o que vale para amanhã, tá? Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Já vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero conversar com o meu amigo, o fisioterapeuta Márcio Prado. Ele tem sempre uma novidade na área da saúde para os nossos amigos do Hora Geral. Eu volto já, rapidinho, você vai ver. Até já. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, amigos, já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu tinha falado desde a abertura que nós iremos tentar contato com o Dr. Márcio Prado. Ele é fisioterapeuta e não é por nada, amigos. Se você conhecesse a responsabilidade, né, e todo o envolvimento que o fisioterapeuta tem, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, você entenderia mais. E eu vou tentar, através dessa entrevista com o Dr. Márcio Prado, levar até você esse tipo de conhecimento, né? Será que ele está já conectado? Dr. Márcio Prado, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos do Hora Geral. É um prazer falar com você, um prazer falar com vocês e levar aí informações relevantes para a sociedade. Olha, a primeira pergunta, meu amigo, meu irmão, Dr. Márcio Prado, uma pergunta que às vezes a gente vê pelos telejornais, vê nos sites de notícia, mas não tem o devido conhecimento. E essa é uma das funções do Hora Geral, ao entrevistar um fisioterapeuta que tem aí um trabalho dedicado à fisioterapia. O que está acontecendo lá em Manaus deixou todos nós, inclusive irmãos de outros países, preocupados. A falta do oxigênio, esse cilindro que poderia salvar muitas vidas. Vamos pegar o que está acontecendo em Manaus, né? E tentar trazer para a nossa região, para que o nosso público entenda. Qual a importância do oxigênio para aquelas pessoas que estão com a Covid-19? É de uma importância fundamental não só para esse momento de pandemia, mas para diversas outras patologias. É um insumo básico que tem que ter na unidade de saúde. Então, a gente tem uma falta de oxigenação por diversos outros problemas de saúde. Então, o oxigênio, ele é fundamental para a manutenção da vida. É óbvio que ele é um gás tóxico, que em grandes concentrações, acima desse 21% que a gente consome em ar ambiente, ele já tem uma toxicidade e ele é usado para justamente quando falta oxigenação no nosso corpo. Faltando essa oxigenação no nosso corpo, ele vai ser um suporte para que a gente tenha a manutenção da vida. Então, ele é um insumo básico para que as unidades de saúde façam com que os pacientes tenham essa função elementar, que é respirar. Nós temos, vamos falar de Brasil, nós temos sempre uma atitude de esperar acontecer para ver o que nós vamos fazer. E eu gosto sempre de ilustrar para o meu público telespectador internauta. Veja o que aconteceu na Boate Kiss
onde algumas pessoas acabaram falecendo porque não tinha uma saída de emergência, tinha uma superlotação, né? E uma atração de uma banda fazendo um show pirotécnico, acabou pegando fogo, enfim, essa é mais ou menos a história. Depois desse triste incidente na Boate Kiss, começaram a obrigar as casas noturnas, né, os estabelecimentos comerciais, o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Aonde eu quero chegar? O que aconteceu em Manaus? Por acaso, existem relatos de ter acontecido em alguma unidade hospitalar aqui no nosso litoral de São Paulo, doutor Márcio Prado? Douglas, houveram relatos, por exemplo, que faltou oxigênio em São Sebastião, né? Nós temos aí, são inúmeros fatores que envolvem essa questão do oxigênio. O oxigênio, além de tudo, aí você falou do incêndio, ele é inflamável. Então, a manutenção, o manuseio do oxigênio, o transporte, a logística, tem sempre alguém responsável por isso. Eu vou fazer uma comparação com, por exemplo, o gás de cozinha. O gás de cozinha não pode faltar para você poder fazer o seu alimento. Então, alguém é responsável por contratar esse serviço, por transportar esse serviço, e não é o profissional de saúde. Então, essa questão das reservas, do estoque de oxigênio, ele tem que ser muito bem visto, porque ele é um insumo básico para qualquer unidade de saúde. O oxigênio, ele vai fazer com que a gente consiga dar manutenção para essa vida, para qualquer outro tipo de intervenção que esse indivíduo venha necessitar. Doutor Márcio Prado, um outro aspecto. Vou voltar de novo com relação à atividade do fisioterapeuta, né? Nós sabemos a importância do fisioterapeuta. Eu conversava também numa entrevista recentemente com o doutor Leonardo Weisman. Ele é médico infectologista e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e ele falava da importância do fisioterapeuta no combate à Covid-19, e principalmente as pessoas que infectadas estão na UTI, estão entubadas, né? Então, eu já vou formular minha pergunta. Nós aqui na região, pegando as 9 cidades, nós temos fisioterapeutas suficientes para poder dar essa retaguarda àquelas pessoas que estão entubadas, por exemplo? Temos sim, Douglas. Nós temos aí uma quantidade de profissionais suficiente para atender a todo o país. É óbvio que é um momento crítico, é um momento que a demanda é muito grande, e as funções e atribuições do fisioterapeuta são fundamentais e indispensáveis no tratamento desses pacientes. Nós atuamos desde o momento que esse paciente chega dentro de uma unidade de saúde até a hora que ele tem a alta e após a alta hospitalar desse paciente. Então, o que faz um fisioterapeuta? Ele vai fazer com que esse pulmão funcione bem, fazendo sua principal função, que é levar oxigênio a todo o organismo, e se ele for submetido a uma ventilação mecânica, somos nós que vamos fazer com que esse indivíduo tenha uma manutenção dessa ventilação mecânica, um desmame e evolua para um catéter de O2, para outros recursos que nós temos, até que ele volte a respirar normalmente. Após isso também, a gente vai fazer com que esse paciente volte a restabelecer toda a sua capacidade física, cinesiológica funcional. Ou seja, ele volte a ter a capacidade de executar as suas atividades de vida diária, para que ele tenha aí plena saúde e consiga vencer não só esta pandemia, essa doença, mas todas as outras que incapacitam qualquer tipo de indivíduo. Nós trabalhamos aí em sinergia junto com as outras profissões, mas temos a nossa isonomia frente a tudo que nós conhecemos através de nossa graduação, através de nossa formação, das nossas especializações, para que a gente possa atuar de uma forma efetiva na manutenção, na prevenção da saúde de todas as pessoas. É perfeito, né? Isso é perfeito, porque nós também temos um hábito de sempre procurar um profissional da área da saúde quando a gente está com determinada doença. Nós temos também a preocupação de levar o carro para fazer uma revisão quando ele começa a falhar, quando você liga ou está andando com ele. Ou seja, nós não temos a cultura da prevenção, né?
E pelo que eu entendi, já conversando com o Dr. Márcio Prado e a sua explicação aqui na Hora Geral, que a fisioterapia também acaba sendo uma prevenção para outras enfermidades. E isso é fundamental, ou seja, quem que não quer uma boa saúde, né, doutor? Sim, a boa saúde é fundamental para que a gente possa ter uma vida plena. Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nesse processo aí, não só da prevenção, mas também da atuação direta em qualquer tipo de problema de saúde que esse indivíduo venha a ter. Então, o fisioterapeuta hoje ele está em evidência por causa aí da pandemia, mas nós já atuamos há muito tempo, não só no âmbito hospitalar, tá? Mas em diversos outros segmentos. Então, a gente tem aí diversas especialidades como neuro, traumatortopedia, cardiorrespiratória, dermatologia, enfim, os fisioterapeutas estão aí disponíveis, na realidade, para levar esse conhecimento e essa manutenção, essa prevenção da saúde a todos os indivíduos. Eu falo que todo ser humano que tem um fisioterapeuta, todo profissional da saúde que tem aí um parceiro fisioterapeuta, ele vai ter aí uma saúde plena. Porque é para isso que nós estamos disponíveis no mercado, para que a gente consiga aí efetivamente levar esse conhecimento técnico específico de que quem se movimenta tem vida e quem não movimenta, se não perder, vai ter algum problema em decorrência da falta dele. Mas tenho certeza que agora, não só com a questão da vacina, com o conhecimento maior e melhor dessa doença e de outras que estão por vir, a gente consiga aí efetivamente cuidar melhor da população, mediante a todo o conhecimento que a gente tem adquirido, e não só isso, mas também levar a informação de quão é importante a gente ter o nosso sistema imunológico fortalecido, cuidar da nossa saúde previamente, para estar preparados como população em geral, para enfrentar qualquer tipo de doença e agente agressor. Tá certo. Doutor Márcio Prado, fisioterapeuta, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Douglas. Conte sempre com a gente. Esse compromisso aí eu aceito e para mim é um prazer sempre falar contigo e com todos os telespectadores do Hora Geral. Tá certo. Obrigado mais uma vez e um beijo para as meninas, as gêmeas. Obrigado. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bom, nós conversamos com o Dr. Márcio Prado, ele é fisioterapeuta. Você prestou bem atenção, né? A informação é fundamental, amigos do Hora Geral. E é claro, quando se tem informação, quando se consegue esclarecer ao público, dificilmente a gente erra. Podemos errar, mas é bem pouco, uma dose pequena, né? A informação é um complemento do nosso dia a dia, principalmente em momentos difíceis como nós estamos passando. Esse é o Hora Geral. Quer fazer uma denúncia? Quer uma sugestão de pauta? Quer apenas mandar um recado para alguém? Utilize o nosso WhatsApp 981701434. Este é o Hora Geral. Um abraço assim, ó, forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.